Estamos iniciando mais um programa Campinas, Desafios da Metrópole. Defender, preservar, promover a vida, desde o seu início na concepção, na fecundação, até o seu fim, com a morte natural. Eis um grande desafio para a nossa sociedade. Hoje, em debate, o término da vida. A morte é algo inevitável e, ao mesmo tempo, ameaçador. A morte é certa. O morrer é um processo natural. A negação da morte é cultural. Essa negação se manifesta nos dias de hoje em nossa sociedade que valoriza a força, o poder, o prazer, a beleza, a juventude, a vitalidade e a produtividade, enquanto a morte representa o sofrimento, a imobilidade, a impotência, o fracasso, o fim. Estarão em pauta, durante este programa, temas como eutanásia, ortotanásia, distanásia, mistanásia, suicídio, o morrer bem ou morrer mal, a dignidade da vida. Nós esperamos que você aproveite muito bem esses momentos conosco, nesse programa. Para debater este assunto, estão aqui conosco o Dr. Vitor de Oliveira, médico e bioeticista, o Dr. Fábio Toledo, juiz de direito em Campinas, também articulista do Correio Popular, a doutora Maria Emília, médica e bioeticista. E todos nós somos membros da Comissão em Defesa da Vida. Portanto, nós temos uma mesa de peso hoje para estar debatendo, conversando, discutindo esse assunto. E contamos com a sua audiência. Bom, para iniciar, eu quero lançar o tema aqui para vocês, quanto à dignidade da vida e a morte digna também. É possível ter uma morte digna? É necessário ter uma morte digna? Sempre acontece? A palavra está aberta. Doutor Fábio? Olha, a expressão prevista na nossa Constituição, dignidade da pessoa humana, é uma expressão que tem sido utilizada de forma tão antagônica, de forma tão diferente, que às vezes a gente fica até preocupado em como empregá-la. Haja vista que defensores de ideias que, na minha opinião, são que vão de uma forma brutalmente contrária à dignidade da pessoa humana, como é, por exemplo, o aborto, é utilizado por pessoas que defendem essa ideia exatamente com o argumento da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós nos dispomos a vir aqui, defender a vida até o seu término natural, e desde o início, desde a sua concepção, e embasados na dignidade da pessoa humana, o que é a dignidade da pessoa humana? Penso que é um importante ponto de partida para essa nossa reflexão. Então, fala-se em dignidade da pessoa humana, mas o que é? Bom, quando a gente pergunta, né, o que é dignidade da pessoa humana, fala, dignidade é ter uma moradia, é ter habitação, é ter educação. Muito bem, isso são consequências da dignidade da pessoa humana. Exatamente porque são dignos, que têm essa dignidade e têm direito a tudo isso. Mas o que está na essência da dignidade da pessoa humana? Penso eu, com todo o respeito daqueles que entendem de forma diferente, que o fundamento da dignidade da pessoa humana é a filiação divina. É aí que encontramos o fundamento. Somos constitucionalmente filhos de Deus e, portanto, e daí que emana a nossa dignidade. E não tenho nenhum receio em dar isso, inclusive com argumentos jurídicos, que nós vislumbramos na nossa Constituição Federal. Ela já tem lá
desde os seus primeiros princípios da Constituição Federal do Brasil, está lá a dignidade da pessoa humana. Mas se nós nos adiantarmos um pouquinho acima e buscarmos o preâmbulo da nossa Constituição Federal, a gente vê toda uma invocação e ao final os nossos deputados constituintes invocando a proteção de Deus para logo em seguida traçando como princípio a dignidade da pessoa humana. Então penso que esse é um primeiro ponto de partida a nortear essa nossa discussão. Eu queria até pegar um gancho então no que o Dr. Fábio falou. Mas eu vejo assim, embora eu também seja cristã, tenha fé, eu acho que nós podemos defender a dignidade da pessoa humana, às vezes até sem apelar para a transcendência, sem usar Deus. Porque às vezes a gente pode encontrar pessoas, né, que nós respeitamos, que são ateus, né, e vão dizer, bom, mas Deus para mim não existe. Como é que nós vamos definir então essa dignidade? Eu penso que o fato de você fazer parte da espécie humana, você ser um ser da espécie humana, já te faz, vamos dizer assim, não é te faz digno, te faz ter direito a essa dignidade. Eu não sei se eu vou falar do ponto de vista jurídico, porque eu sou médica, eu não estou tentando. O direito aqui, entenda-se de um ponto de vista humano. Claro, né? Estamos falando inclusive de um direito natural, né? Natural. Então, o fato de você pertencer à espécie humana, você ser um ser da espécie humana, eu acho que já te dá o direito de ter todas as regalias, todas as prerrogativas de qualquer pessoa da espécie. Porque se eu não fizer isso, né, as ideologias vão discriminar as pessoas. Né? Não importa se você tem fé, se você não tem fé. Você é um ser da espécie humana. Aliás, eu acho que isso é a base, o fundamento dos direitos humanos de 48. O direito humano, ele tem vocação à pessoa e não à coletividade. Não é a coletividade que vai determinar se você tem direito ou não tem direito, mas isso é inerente à sua condição de ser da espécie humana. Isso eu acho muito importante, porque aí eu não tenho ninguém que venha com argumento transcendente, ideologia opressora para, como aconteceu no nazismo, né, que algumas pessoas foram coletivamente designadas como inferiores e houve a barbárie nazista que nós conhecemos. E nessa sociedade hoje, né, pragmático, utilitarista, em que a sua utilidade está inerente ao coletivo e não ao individual, é aí que mora o perigo, né? Porque se a sua dignidade depende da sua utilidade à coletividade, então quando você não tiver a utilidade que essa sociedade espera que você tenha, então você não é detentor de alguns direitos, né? Assim, essa é a parte aí que eu gostaria de... Centrando o tema na dignidade na hora de morrer, né? Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta para cada um. O que cada um pensa sobre a sua própria dignidade na hora da sua própria morte. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente, por exemplo, que acha que dignidade é você ser submetido a todos os recursos médicos possíveis e morrer dentro de um hospital. Tem gente, por exemplo, que prefere morrer em casa. Então, o conceito de dignidade específico na hora da morte pode diferir de pessoa para a pessoa, né? E muitas vezes o debate em torno de distanásia, ortotanásia, eutanásia não leva em consideração isso, né? Como que varia a perspectiva de dignidade de uma pessoa para outra. Eu acho que a gente deve incluir isso no debate também. O que você acha, Maria Emília? Eu acho o seguinte, realmente a pessoa pode ter uma visão, né, de dignidade diferente. Agora, dignidade eu acho que é um atributo que é inerente ao ser humano. Especificamente na hora da morte. Especificamente na hora da morte. Para mim, a dignidade da vida humana, ela não se dá pelo aquilo que você faz ou pelo que você está passando, mas por aquilo que você é. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que 10 minutos de vida não são significativos. 1 mês de vida não é significativo. Isso pode variar de pessoa
É para a pessoa. E às Tem vezes gente até que acha a que mesma 6 meses pessoa, não é significativo. pois é, mas às vezes ela pode não achar e às vezes aqueles 6 meses mudarem toda a visão dela quando ela estiver. A grande questão que nós temos que colocar, né, no debate mesmo é a dignidade, vamos falar assim, da vida, vai levar, né, vai levando, acontecendo um processo até o final. Quando se fala dignidade, acho que no meu entendimento, não tem uma variação. Acho que é digno ou não, o meu modo de ver. Agora, o que você pode morrer bem, ter uma boa morte, desde que tenha boa morte. Já tem autores, inclusive, que falam em morrer antes da hora. Não é assim? Tem morte que acontece antes do momento adequado. A morte pela violência, será que realmente teria chegado a hora da morte? Eu gostaria eu concordo com o Vitor, no sentido de que tem uma certa dose de subjetivismo de que cada um gostaria nessa situação. Uns gostariam de que estivesse recheado de parentes e filhos, outros prefeririam estar um pouco mais solitários, de modo que, de fato, essa dignidade, nesse momento que nos cabe, em que daremos esse grande salto, tem aspectos subjetivos, mas há aspectos objetivos de todo ser humano. Né? Tem alguém que não gostaria de ser tratado com respeito nesse momento? Penso que não. Há alguns detalhes que são objetivos. E mesmo alguns aspectos subjetivos, olha, eu queria dar cabo à minha vida, né, nesse momento para aliviar esse sofrimento. Ainda que seja uma postura subjetiva, isso quer dizer que essa vontade deva ser acolhida. Então, de fato, há aspectos subjetivos, mas há aspectos objetivos inerentes à própria natureza humana do que seria ou não seria dignidade. Penso que achar o perfeito equilíbrio disso, naquilo que é acidental, que depende de cada pessoa, e naquilo que é essencial e inerente à própria natureza humana. Esse é um grande desafio.